Boa tarde, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao 16, e vamos orar ao Senhor enquanto você procura. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor do seu povo, é o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: o filho da viúva de Naim. Glória a Deus, né? O que estava morto será ressuscitado. Verso 11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Isso quer dizer, e aconteceu, né? Depois, pouco depois, ir à cidade chamada Naim. Isso quer dizer, né? Logo após, né, do Senhor ter curado ali o servo do centurião que estava à beira da morte, que Jesus o curou, né? Já aqui o Senhor estava indo para Naim, né? E ali iria acontecer um milagre, né? Uma evolução, né? Daquilo que o Senhor já estava fazendo. O Senhor curou ali o servo do centurião que estava à beira da morte, né? E agora, já nessa passagem, podemos ver que o Senhor ia curar ia ressuscitar o filho da viúva de Naim, que estava morto, um grande milagre. Nosso Jesus sempre mostrando que ele pode fazer muito mais além do que nós imaginamos. Ele pode fazer além do que nossos olhos podem imaginar, né? Às vezes aquilo que a gente acha que é provável que o Senhor consiga fazer, mas o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida que ele é capaz de fazer além daquilo que nossos olhos ou que nós pensamos, aquilo que os olhos veem ou que nós possamos imaginar, porque ali, né, é fácil para o mestre curar alguém que está à beira da morte, mas Jesus quis mostrar que não existe nada impossível, porque ele tinha acabado de curar um homem que estava à beira da morte, né? Ele deu apenas uma ordem de longe e aquele homem foi curado. Mas o Senhor quer mostrar também o quê? Que quando ele curou ali, quando ele ressuscitou aquele filho da viúva, ele estava mostrando o poderio dele e aquilo que nós não conseguimos, ele é capaz de fazer. Que nós não podemos subestimar a capacidade e o poderio do nosso Deus. Aleluia! É o que o Senhor quer dizer para mim e para a tua vida, né? Jesus mostra que ele pode fazer além do que nós podemos fazer. Jesus seguiu para aquela cidade de Naim, cidade que parecia mais uma aldeia, porque você pode notar que nem é falada em outras passagens na Bíblia, né? Essa cidade, bem provável que era uma cidadezinha pequena e nem foi citada novamente em outra cidade. Mas veja que foi lá, nessa pequena cidade, que um grande milagre aconteceu. O que o Senhor está dizendo, não importa onde você está, não importa se você parece ser o pequeno, não importa se a situação aonde você se encontra é pouco, mas é aí que o Senhor quer fazer acontecer o milagre, aleluia. Jesus estava acompanhado de seus discípulos e de uma grande multidão. Não importa para onde ele estava indo, sabiam que ele estava indo em direção daquela cidade pequena, mas ali o que importava para aqueles homens que seguiam Jesus era a presença do mestre, era estar no meio do mestre, era conhecer a respeito do mestre, era seguir a presença. O Senhor queria estar com o mestre, não importasse o lugar, mas eles queriam estar na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. No verso 12 diz assim: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade, né? Jesus vinha, né, ali com seus discípulos e uma grande multidão, que eles queriam estar na presença daquele que era, né, poderoso e estava fazendo milagres. Eles estavam atrás do mestre. Então agora Jesus encontra na porta daquela cidade um cortejo fúnebre, né, do filho da viúva de Naim, pois, né, da cidade que chama Naim, pois os mortos ali não poderiam ser enterrados dentro da cidade, porque nas cidades judaicas não poderia sepultar os mortos. Então eles estavam se retirando da cidade para poder sepultar aquele homem. Então, aquela grande multidão que estava seguindo aquela mulher, não é porque eles tinham tanta compaixão, mas é porque naquela época todos que encontrassem com o cortejo fúnebre, eles tinham que acompanhar o cortejo
como era de costume da época, para ali, né, para mostrar ali que eles eram, estavam de uma certa forma ali, né, prestando uma condolência àquela pessoa, né, que estava ali enterrando o seu ente querido. Então eles seguiam o cortejo para mostrar ali uma condolência, né? Porque como era de costume na época. Mas Jesus, ao encontrar aquele cortejo, ele não se colocou no meio para acompanhar, para ver o enterro, para ver ali, né, aquela mulher chorando, para ver aquele momento triste. Mas ele foi de encontro com aquela mulher para ali dar para ela uma alegria, né? Aleluia, glória a Deus. E no verso 13, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores, né? Muitos ali poderiam estar seguindo porque era de costume, e não porque gostava ou porque estava realmente ali sentindo compaixão daquela mulher. Mas o Senhor olhou para dentro dela e sabendo, ele sendo mestre, né, sabendo que ela já era viúva, que ela estava chorando, que ela estava desconsolada, né? Porque a mulher já naquela época, ela tinha poucos privilégios, ou nenhum privilégio, na verdade, né? E ela sendo viúva, ela já estava triste porque ela tinha perdido o amparo dela, o companheiro dela, e de repente agora ela perde a sua única esperança de alguém que cuidasse dela, provesse as coisas para ela, né? E pois era o único filho e morreu. Ela estava viúva e agora ela estava, né, ali enterrando o seu único filho. E Jesus olhou para a alma daquela mulher, para o desespero daquela mulher, né? Daquela viúva que se sentiu ali excluída, se sentia sem, né? Ela já tinha a perda emocional, a perda daquele ente querido, e agora ela também estava ali sem ter um amparo financeiro. Ela estaria ali, né, chorando por tudo, porque perdeu quem ela amava e perdeu uma esperança de vida. Aleluia, né? Mas Jesus olhou para dentro dela. É o que Jesus faz quando ele entra na minha e na tua vida. Ele olha para nós não como o homem olha, ele olha para nós olhando lá no íntimo, olhando no coração, olhando para para aquilo que o homem não consegue ver. O Senhor olha para o desespero de alma, para o vazio, para aquilo que precisa ser libertado. É o que o Senhor faz, né, nas nossas vidas. Ele olha o nosso íntimo, assim como ele olhou e teve compaixão, uma grande compaixão daquela mulher. No verso 14 diz assim, e chegando-se tocou no esquife, né? E os que o levavam pararam e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Olha que lindo. Jesus ali, ao tocar o esquife, mostra, né, o seu poder sobre a morte. Os que o carregavam o esquife ali pararam no mesmo instante, isto é, quando o Senhor dá uma ordem, somente num toque de Jesus, ele já dá ordem para que aquele mal pare, ele já dá ordem para que aqueles que estavam choramingando, aqueles que estavam levando para sepultar, para que eles entendessem que ele é Deus. Tudo paralisa. Não fique agindo como se você vai enterrar algo. Não fique agindo como você, né, vai ali acabar o teu sonho, vai acabar os seus projetos. Não. Quando o Senhor põe a mão, então o Senhor ele está ali dando uma ordem para que o mal que estava agindo paralisasse e para que aqueles que estavam esperando a derrota, que estavam levando para acontecer aquilo, também tem que paralisar. Talvez paralisar ali, mudar a sua mente, a tua forma de pensar, né? Eles estavam indo cumprir um ato, mas o Senhor queria que eles olhassem o sobrenatural de Deus. É o que nós devemos fazer agir o sobrenatural de Deus na minha e na tua vida. Quando nós não podemos por nós mesmos, quando nós não podemos com as nossas circunstâncias, nós temos que buscar mover o sobrenatural, porque somente Deus pode nos dar a vitória. Então, né, diante daquele poder de Deus, ali, né, todos e tudo tem que se submeter, como aconteceu com aqueles que carregavam com aquela multidão. Por um momento, todos ali tiveram que ficar paralisados. Jesus deu apenas uma ordem: levanta-te,
O Senhor tocou e tudo teve que paralisar, tudo teve que parar. E em apenas uma ordem que o Senhor deu, né? O Senhor mostrou ali o poder e a deidade dele. Como o nosso Deus é maravilhoso. Somente com uma ordem, levanta-te. Aquilo que, né, era ali, o Senhor primeiro paralisou todos, paralisou ali aquele destino daquele homem e deu uma ordem: levanta-te. O Senhor paralisou a morte naquele momento em que ele tocou naquele esquife e então deu uma ordem para que aquele moço, aquele rapaz se levantasse, aleluia. No verso 15 diz assim: e o defunto assentou-se e começou a falar, entregou a sua mãe. Então, o que nós podemos ver, aquilo que parece aos olhos humanos ali, né? Talvez estejam até ali esperando a tua queda, a tua morte, mas com um toque de Deus, um toque do Espírito Santo de Deus, tudo vai ter que se reviver. Todo o mal vai ter que ser paralisado. Aquele povo que estava indo, né? Muitos ali nem conheciam aquela viúva, estava só por um costume, né? Muitas carpideiras, muitas pessoas ali, mas não era por compaixão, era apenas porque era um costume. O Senhor vai paralisar tudo aquilo que não era nem para estar ali, talvez. O Senhor paralisou para que o projeto dele, a bênção dele, pudesse ali o milagre ser feito na vida daquele homem e daquela mulher, daquela viúva, né? E o defunto sentou-se e começou a falar, entregou a sua mãe. Assim como Jesus devolveu alegria àquela viúva. Imagina, aquilo que para ela parecia que era uma derrota, foi uma grande alegria, aleluia, e fez que aquele pranto daquela mulher se cessasse. É o que o Senhor vai fazer, aleluia. Ele pode fazer na minha e na tua vida, aonde era pranto e dor, aonde talvez você estivesse se preparando para enterrar teu sonho, tua alegria, enterrar algo. O Senhor está dizendo que Ele vai fazer sim na tua vida. Ele vai fazer reviver aquilo que parecia que já estava morto, aleluia. De uma forma geral, né? Será cessada toda essa dor. Quando a gente olha para quando o Senhor fez aqui, né, esse milagre, nós podemos lembrar que nós temos uma promessa de que um dia Jesus vai voltar. Nós não sabemos dia nem hora, mas Ele vai voltar para buscar a tua noiva, a tua igreja, e toda doença, todo mal, tudo aquilo que vem sobre o homem, a angústia, o desespero, o fracasso, vai ter que se cessar, vai cessar, porque há uma promessa para todos, quando o Senhor vai fazer um mal cessar na face da terra, aleluia. Verso 16 que diz assim: e de todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Então, o que Deus fez para o filho da viúva causou temor em todos ali, né? Que estavam presentes. Assim será na minha e na tua vida. O milagre será tão grande, que todos sentirão temor do Senhor. Muitos se converterão ao Senhor naquilo que Ele irá fazer na tua e na minha vida, né? O poder do Senhor vai apoderar-se e todos vão ficar sabendo quem é Deus. Quem é o Deus que você serve, aleluia? E ali, né, eles se diziam um para o outro: um profeta esteve no nosso meio, né? Levantou entre nós, mas na verdade eles estavam corretos de uma certa forma, né? Em glorificar a Deus por Jesus, mas não como profeta, porque Jesus era o Messias, é o Messias que veio e nos salvou, é o Salvador, e eles ainda não tinham total entendimento. Talvez tem muitos ao teu redor que não tem total entendimento de quem é Jesus verdadeiramente, qual é o projeto de Jesus nas nossas vidas. Mas o Senhor, Ele vai mostrar por que Ele veio, Ele vai fazer a obra por completo, aleluia. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Isso quer dizer, e tem corrido até hoje, a fama de Jesus, né? Aquilo que Jesus fez por nós, Ele é o nosso Salvador, né? O Senhor pode fazer além do que nós imaginamos. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz assim:
mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Você ama Deus? Você ama Jesus? É o que o Senhor tem guardado para nós. Aquilo que o nosso olho não viu, o nosso ouvido não ouviu e não subiram ao nosso coração. É o que o Senhor tem para o meu e para o teu coração. O Senhor tem palavra de vida eterna, ele tem palavra de vitória, ele tem palavra de ressurreição. O Senhor quer ressuscitar em você os seus sonhos, ele quer ressuscitar em você a tua vida, a tua esperança, ele quer derramar cura, ele quer libertar, ele quer te livrar de todo laço e de todo mal. Se você crê, toma posse no nome de Jesus, seja abençoado no nome de Jesus Cristo, receba do alto céu, assim como aquela mulher estava preparada para pôr um ponto final, ela já estava desesperada, vendo o fim. O Senhor está dizendo para mim e para a tua vida, é apenas o começo. O Senhor tem um milagre para fazer e todos irão ver, e todos irão temer a Deus por esse milagre na tua e na minha vida. Aleluia! Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.